Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou tentar responder vocês. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzi com falsidade ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Neste discurso de Jó, ele está dizendo que fez um acordo com os seus próprios olhos, para que ele não cobiçasse as moças, ou seja, não cobiçasse aquilo que não pertencia a ele, simplesmente para agradar a Deus, pois Deus sabia todos os seus caminhos, assim como sabe o de cada um de nós. Em sua humildade, ele está dizendo que se porventura ele se deixasse enganar e se conduzisse em falsidade ou no engano, que Deus viesse pesar sua balança com ele. E ele diz que se o coração fosse conduzido pelos próprios olhos, ou se as mãos fossem contaminadas, que outros desfrutassem daquilo que ele próprio havia semeado. Já sabia Jó o preço do pecado, o preço do engano, o preço de ser seduzido pelos seus próprios olhos, por aquilo que os seus olhos podem ver. Entenda que todos nós, pequenos e grandes, líderes, servos, jovens e adultos, passam pelas mesmas tentações. Mas nós estamos cientes de que vivemos uma vida para Deus e o que fazemos não tem a ver com agradar apenas quem está conosco. O que fazemos tem a ver com agradar a Deus. É Ele quem esquadrinha todos os nossos passos, tudo aquilo onde nós metemos os nossos olhos e, infelizmente, o nosso coração se prende ali. E, porventura, podemos ser enganados e também enganar pessoas que amamos, simplesmente porque deixamos os nossos olhos escorregarem no erro. Aquilo que você permite entrar dentro de você através dos seus olhos vai semear dentro do seu coração amor ou paz, discórdia ou alegria. Qual dos dois você decide escolher? O pecado começa apenas por um ato
de olhar. Você começa a olhar e você começa a flertar com o pecado, seja lá qual for. E então isso acontece durante um dia, 2, 3, e de repente você entende que aquilo deve ser seu, que é assim que você quer viver. E ao invés de olhar com os olhos de alguém que tem uma vida santa e com Deus, você olha com olhos de um sedento que está em engano. Então, após isso, o pecado será consumado. Jó sabia que os seus olhos não podiam olhar uma moça que não fosse dele, pois ele sabia que o pecado poderia infiltrar em seu coração. Ele já entendia que existe uma conexão entre os olhos e a mente, e tudo que os olhos veem e permitem penetrar na mente. E então a mente começa todo o processo, e este processo passa para o corpo e depois atinge o seu espírito. Quando o rei Davi viu Batseba, ele poderia ter terminado isso como um erro imediatamente e retirado-se para os seus aposentos. Mas Davi não parou por aí. Ele continuou olhando, até que ele se deitou com ela. E isso gerou precedentes, e ele pagou caro por este pecado. 2 Samuel 12, versículo 7. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Precisamos tomar cuidado. Não é porque você não tem dificuldade com isso que não precisa estar atento. Basta estar de pé para cair. Nós temos hoje a tecnologia totalmente ao nosso favor, mas também contra nós. Basta um clique e você destrói a sua vida. Em um piscar de olhos, você se torna de um homem e uma mulher de Deus para alguém que desagrada ao Senhor. E isso vai gerar a você eternas complicações que não valem a pena. Mais vale você se segurar e mudar o seu olhar para algo que venha do alto. Procure coisas boas e encontre dentro de você um caminho certo a seguir. Este caminho o Espírito Santo estará te guiando todos os dias. Mateus 5, versículo 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, dê um passo para trás nas áreas que você consegue perceber que existe um perigo para que você peque, para que você use os seus olhos para a luxúria, para o pecado, para tentações que vão te fazer escorregar e entrar no engano do prazer momentâneo, um prazer que não terá futuro, um prazer que trará consequências na sua vida. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor
castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Preencha a sua mente com a palavra de Deus e não deixe que os desejos da carne consumam o seu dia a dia. Ande no Espírito Santo e deixe-o conduzir você. Se você andar no Espírito, você nunca cumprirá os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não fique desocupado, com a cabeça vazia, sem ter o que fazer o dia todo, apenas assistindo TV. Você sabe que Davi foi pego pelo pecado através dos seus olhos, porque não era para ele estar ali naquele momento. Na verdade, ele tinha que estar de frente à guerra, lutando com os homens. Mas ele escolheu ficar em casa, olhando pelo telhado. E então ali ele correu riscos de pecar, pois ele estava com a mente vagando à toa. Esteja focado naquilo que Deus o chamou a fazer. Se foi no seu trabalho, faça isso com toda a integridade. Se foi em sua casa, com seus filhos e sua família, faça isso de cabeça erguida, com todo amor e carinho. Seja aonde você estiver, que o seu foco seja ser o melhor profissional, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor líder, a melhor funcionária, mas em tudo, que você não deixe os seus olhos vagando, procurando coisas que não te levarão a nada. Saiba, Deus está o tempo todo olhando para você e Ele sabe, mesmo quando ninguém sabe, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, Pai, com os nossos olhos, que possamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e que possamos seguir os Teus caminhos todos os dias. Guarda, Senhor, os nossos olhos, guarda a nossa mente e que possamos estar vigilantes em santidade todos os dias. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.